Então, hoje nós vamos ler alguma coisa, falar um pouco sobre a alma. É sempre um tema tão, tão maravilhoso, tão bonito, né? Falar da alma. Então, eu pensei de começar com os textos de Chirolobim, justamente de cartas de Chirolobim, que eu encontrei muito interessantes sobre o tema, porque nessas cartas, sobretudo em uma delas, ou outros trechos, ele especifica claramente uma pequena diferença entre justamente a alma e o ser psíquico e o Jivatma. E essa alma e ser psíquico, que fundamentalmente é a mesma coisa, ele nos faz compreender que colocando cada coisa assim em seu lugar e nos dando algumas pequenas chaves, né, para compreender isso melhor. Então, temos essas cartas e depois temos uma poesia e depois vamos ler o nosso capítulo de hoje. Então, o Jivatma, a centelha alma e o ser psíquico são três formas diferentes da mesma realidade e não devemos confundi-los, visto que isso atrapalha a clareza da experiência interior. O Jivatma, o espírito, como em geral é chamado em inglês, é autoexistente acima do ser manifestado ou instrumental. Ele está mais além de nascimento e morte, é sempre o mesmo, self individual ou Atman. Ele é o ser verdadeiro, eterno do indivíduo. A alma é uma centelha do divino que não está posicionada acima do ser manifestado, mas desce na manifestação a fim de sustentar sua evolução, a evolução do ser manifestado no mundo material. No início, ela é um poder indiferenciado da consciência divina, que contém todas as possibilidades, ainda sem forma, mas as quais é função da evolução da forma. Essa centelha está presente em todos os seres vivos, do inferior ao mais elevado. O ser psíquico é formado pela alma em sua evolução. Ele sustenta a mente, o vital e o corpo. Cresce por meio da experiência deles. Conduz a natureza de uma vida a outra vida. É o psíquico ou Chaitya Purusha. No início, está velado pela mente, pelo vital e pelo corpo, mas à medida que cresce, torna-se capaz de vir para a frente e governá-los. No ser humano comum, ele depende da mente, da vida e do corpo para a expressão, e não pode conduzi-los nem utilizá-los livremente. A vida do ser é animal ou humana, e não divina. Quer dizer, a nossa vida, a vida humana normal. Quando o ser psíquico, pela sadhana, pode tornar-se dominante e usar livremente seus instrumentos, então o impulso em direção ao divino torna-se completo. E a transformação da mente, do vital e do corpo, não apenas a sua liberação, torna-se possível. Como o self ou Atman é livre e
superior a nascimento e morte, a experiência do Jivatma e de sua unidade com o Self Supremo ou Universal é suficiente para suscitar o sentido de liberação. E é isso que é necessário para a suprema liberação espiritual. Mas para a transformação da vida e da natureza, o despertar do ser psíquico e seu governo da natureza é indispensável. O ser psíquico realiza sua unidade com o ser verdadeiro, o Jivatma, mas não se transforma nele. O Bindu é um ponto. Isso ele está respondendo a um discípulo, né? Imagina que o discípulo teve uma visão e Shri Aurobindo dá uma resposta. Visto no alto, pode ser uma maneira simbólica de ver o Jivatma, a porção do divino. A aspiração nesse nível seria naturalmente a abertura da consciência superior, a fim de que o ser possa viver nesse plano e não na ignorância. O Jivatma, na realidade, é já uno com o divino, mas é necessário que o resto da consciência também o realize. A aspiração do ser psíquico é pela abertura de toda a natureza inferior, mente, vital, corpo, ao divino, pelo amor ao divino, pela unidade com o divino. Por sua presença e seu poder no interior do coração, pela transformação da mente, da vida e do corpo, mediante a descida da consciência mais alta nesse ser e nessa natureza instrumentais. Nós vimos aqui, assim, nos mostra essa diferença, que o Jivatma, ele já está lá, né, mais alto. Então, a aspiração dele, nesse nível, é abrir-se a uma consciência superior, para que se possa viver nesse plano. Enquanto que o ser psíquico, que está aqui, nesse nível mental, vital, físico, então a aspiração dele é pela abertura de toda essa parte inferior e abrir-se ao divino. Que possa transformar a mente, a vida e o corpo pela descida dessa consciência mais alta nesse ser e nessa natureza instrumentais. Então, ambas as aspirações são essenciais e necessárias para a completeza deste yoga. Quando o psíquico impõe sua aspiração à mente, ao vital e ao corpo, então eles aspiram também. E é isso que é sentido como a aspiração que vem do nível do ser inferior. Quer dizer, que é já uma ação ou um reflexo da ação do ser psíquico que desperta no ser humano. Então, a aspiração sentida acima é a aspiração do Jivatma, a consciência mais alta, com a realização do que deve se manifestar no ser. Portanto, as duas aspirações ajudam-se mutuamente. A do ser psíquico, no plano inferior, e a do Jivatma, no plano mais superior. A busca do ser inferior é necessariamente intermitente no início e oprimida pela consciência comum. Pela sadhana, ela deve se tornar clara, constante, forte e persistente. O sentimento de paz, de pureza e de calma provém da união da consciência inferior com a consciência superior. E do momento que esses dois planos se encontram, vem o sentimento de paz, de pureza e de calma.
Em geral, ele é intermitente, ou então permanece em uma consciência mais profunda, muitas vezes velado pelas tempestades e as agitações da superfície. Isso é a nossa natureza humana, né? Que é sempre tempestades, agitações. Então, nessas situações, o ser psíquico é muito silencioso, né? Então, fica muito quieto nas profundezas. É raramente permanente no início, mas pode tornar-se quando a calma e a paz se fazem mais frequentes e duráveis. E quando, por fim, a natureza inferior recebe plenamente a descida da paz, da calma e do silêncio eternos da consciência superior. Então, isso tudo nos pede assim, uma grande paciência, mas também uma... Como é que eu diria? A palavra que me vem é cultivo, né? Quer dizer, cultivar, alimentar essas... como é que eu diria? Dar possibilidades, né, a que isso possa acontecer, a que o psíquico possa, quer dizer, eu acho que do momento que o Cherubino fala, né, das tempestades, das agitações de superfície, então eu acho que se a gente pudesse reduzir essas tempestades, se a gente pudesse reduzir as agitações da superfície, por exemplo, talvez a gente pudesse ouvir um pouco mais, ou dar mais espaço, né, ao ser psíquico, e possibilitar mais a sua presença manifesta, né? Que seja menos intermitente, mas que seja mais permanente. A alma e o ser psíquico são praticamente a mesma coisa, exceto que, mesmo nas coisas que não desenvolveram o ser psíquico, existe ainda assim uma centelha do divino que pode ser chamada alma. Então, eu achei isso interessante também, porque eu acho que é o ponto que ele define como uma diferença, que a gente pode perceber ou saber, mas que, de fato, então, quando no caso já do ser evolutivo, é como se essa diferença praticamente não existiria entre a alma e o ser psíquico. Ele fala aqui das coisas que ainda não se desenvolveram, e no caso que tudo que é manifestado tem uma essência de alma, mas não tem ainda o ser psíquico. É como o ser psíquico se manifesta num processo já evolutivo do ser mais consciente. Então, é como se essa diferença, Tirolobino, é como que ele faz ver essa diferença. Mas é, que é como que é mais como uma informação para que a gente possa ver, distinguir um pouco essas coisas. O ser psíquico é chamado em sânscrito o Purusha no coração, ou Shaitya Purusha. O ser psíquico é a alma desenvolvendo-se na evolução. O psíquico não está acima, mas atrás. Está situado detrás do coração. Seu poder não é o conhecimento, mas um sentimento essencial ou espiritual. Ele tem o mais claro senso da verdade e um tipo de percepção inerente da verdade, que é da natureza de uma percepção da alma e um sentimento da alma. Ele é nosso ser mais profundo e sustenta todos os outros, mental, vital e físico. Mas é também muito velado por eles e deve agir sobre eles como uma influência, antes que por seu direito soberano de agir diretamente.
Sua ação direta se torna normal e preponderante somente em um estado elevado de desenvolvimento ou pelo yoga. Então, aqui, mais uma vez, é muito clara a resposta que ele dá a um discípulo, que deve ter perguntado, aí faço feita a pergunta para ele. Então, ele explica. Não é o ser psíquico que, como você sente, lhe dá intuições sobre coisas que deverão acontecer ou lhe acautela contra os resultados de certas ações. Isso é certa parte do ser interior. Algumas vezes o mental interior, algumas vezes o vital interior, algumas vezes, isso pode acontecer, o purusha físico interior ou sutil. O ser interior, mental interior, vital interior, físico interior ou sutil, sabe muitas coisas que são desconhecidas da mente exterior, do vital exterior, do físico exterior, porque ele está em contato mais direto com as forças secretas da natureza. Esse capítulo, essa série de cartas de Sri Aurobindo, que fazem parte da série Os Planos do Ser, Partes de Plano do Ser, é bastante extensa essa parte. Quer dizer, são muitas cartas sobre isso. E é assim, de uma riqueza, assim, tantas informações, né, eu diria, sobre esses planos que a gente não conhece, essas partes, mesmo as partes de nós mesmos, né, que não conhecemos, as mais, mesmo físicas ou sutis, ou todos esses planos que nos circundam, e a gente não sabe nada de nada. E essas forças secretas da natureza que ele menciona aqui, tampouco a gente sabe. Então, ele diz justamente, quer dizer, o ser interior, quer dizer, o psíquico, ele está em contato, então ele sabe, mas a gente não ouve. Então, é muito curioso, quer dizer, o momento que a gente começa a abrir essa percepção e o espaço para que esse ser interior possa vir mais um pouco para frente, aos poucos, nós vamos percebendo todos esses planos, vamos sentir mais essas reações, descobrir mais sobre nós mesmos. Mas é um processo, justamente, como eu disse antes, um processo lento e que pede uma disciplina, pede uma decisão, pede uma vontade. O psíquico é de todos o mais interior. Uma percepção da verdade que é inerente à substância mais profunda da consciência, um sentimento do bem, do verdadeiro, do belo, do divino, são suas prerrogativas. Então, o sentimento do bem, do verdadeiro, do belo, do divino, são as prerrogativas, né, as qualidades, o conhecimento, né, do ser psíquico. Então, aqui tem um poema curto de Sri Aurobindo, também sobre a alma. Em vários poemas de Sri Aurobindo, ele deixou sem título, e no momento da forma impressa, então se pôs as primeiras palavras do início do poema. Então, assim, a alma na ignorância também é o início do poema. A alma na ignorância desperta de seu estupor da ignorância. Fagulha do fogo do mundo, centelha da divindade. Exalta tua mente e teu coração na glória.
sol da obscuridade, reencontra teu brilho. Uma, universal, envolvendo a criação, cessando de girar na roda com a natureza inconsciente. Sente-te nascida de Deus. Conhece-te, mortal. Sem tempo, retorna à tua existência imperecível. Uma pergunta Hum? no chat. Tem uma pergunta. Então, antes da gente começar a ler o tema, assim, no capítulo de hoje, eu me lembrei, gostaria de compartilhar, há uma expressão que Sri Aurobindo utiliza justamente nos ensaios sobre a Gita, nos primeiros capítulos, onde ele diz: nós que pertencemos ao dia de amanhã. Então, assim, é muito, muito poderosa essa frase. Nós que pertencemos ao dia de amanhã. Então, esse nós, a gente se pergunta, mas a quem é que ele está se dirigindo, né? Quando ele diz nós. Então, eu imagino que ele está se dirigindo ao leitor que está lendo isso. Eu posso imaginar. Né? E isso me veio enquanto eu estava lendo esse capítulo, para a gente poder falar junto hoje sobre isso, porque esse capítulo hoje da alma, a alma divina, é o futuro. Quer dizer, é esse futuro que nos parece tão longe agora. Né? Mas que existe. Então, eu achei assim, me veio assim, tão incrível como ele diz isso, como uma frase, assim, no meio de outras coisas, né? Nós que pertencemos ao dia de amanhã. E o dia de amanhã é o dia, digamos, da supramente, né? Quando a supramente vai se manifestar claramente, quando o ser supramental vai estar presente. Então, esse é o nosso dia de amanhã. E então, assim, que existe esse capítulo na vida divina, onde ele descreve o que é essa alma divina. É uma maneira de nos conduzir a esse futuro. E uma coisa que é, assim, eu achei extraordinária, é saber que isso existe, né? Quer dizer, saber que esses planos existem, e não é uma ficção, e que esses planos nos esperam, né? É para onde nós vamos. E ter essa certeza, viver nessa certeza é um privilégio, assim, extraordinário. É realmente extraordinário poder saber que isso existe, ter essa certeza que isso existe. É uma coisa muito interessante que a mãe diz, que você não pode imaginar o que não existe. Então, isso é fantástico, né? Porque saber que isso existe, não é nossa imaginação, nossa projeção, não, isso existe. E nos espera.
porque nós, justamente, nós pertencemos ao dia de amanhã. Então, é lá que nós vamos. Então, bom, para a nossa... Para a nossa... Eu falei primeiro, como nós vimos a semana passada, nós vimos o capítulo no mês passado, o estado triplo, né, da supramente, só para a gente lembrar um pouco que esse é o termo mais superior, que é de Satchitananda, e esse termo inferior, que é aqui o nosso, mente, vida e corpo e matéria, e que sempre há essa dualidade, e que era necessário, foi necessário na evolução, haver essa energia, essa força, um link, quer dizer, uma ligação entre esses dois planos, e que isso foi a supramente. Né? Quer dizer, a supramente é a ligação entre esses dois planos. Então, porque o conflito é sempre entre a unidade e a multiplicidade. Quer dizer, ou é a multiplicidade, a matéria, a vida aqui, ou então se retira e a vida espiritual, que é separar-se, isolar-se e negar a vida na matéria. Então, sempre houve essa divergência, essa dualidade na humanidade. Então, nós vimos isso o mês passado, que é justamente essa ligação entre Satchidananda e esses planos aqui onde estamos, é a supramente. Depois nós vimos também que a supramente é abrangente, aprende tudo, e ela evoluiu nesse plano inferior. Então, agora, com essa base, nós vamos passar a ler a nossa alma divina hoje. Então, assim, quem tiver o livro, é na página 156. Então, podemos já começar com... Vamos começar com a abertura do Isha Upanishad. Aquele cujo self tornou-se todas as existências, pois possui o conhecimento. Como poderia ser enganado? De onde lhe viria a aflição? Ele, que vê em todo lugar a unidade. Então, essa é a pergunta que Sri Aurobindo abre nesse capítulo. Então, pela concepção de supramente, que acabamos de formular no capítulo, né, precedente, por sua oposição à mentalidade em que se baseia nossa existência humana, somos capazes não só de formar uma ideia precisa e não mais vaga da divindade e da vida divina, expressões que, de outro modo, seríamos condenados a usar de maneira livre para formular vagamente uma aspiração vasta, porém impalpável, mas também de dar a essas ideias uma base firme de raciocínio filosófico, pô-las em relação clara com a humanidade e com a vida humana, que é tudo o que flui no presente, e justificar nossa esperança e aspiração pela própria natureza do mundo, por nossos antecedentes cósmicos e o futuro inevitável de nossa evolução. Então, isso é, né, então,
ao momento que se consegue perceber a concepção da supramente, quer dizer, que existe uma ligação entre esses dois planos, então é como se isso tudo muda, como que dá um outro sentido, né? Quer dizer, que é como que é a própria aspiração do mundo, quer dizer, essa elevação desses planos materiais, físicos, vitais, mentais, que vai unir-se com esse plano, com essa força e desce. Então, saber disso, já saber que isso existe, que isso é possível, que isso é a evolução, então isso já muda inteiramente a nossa percepção de nossa vida, da vida aqui, nosso destino, já muda uma série de coisas interiores e exteriores em cada um de nós. E na concepção geral da humanidade, de como nós vemos, né, a evolução da humanidade. Então, começamos a abarcar intelectualmente o que é o divino, a eterna realidade, e a compreender como o mundo veio a nascer dele. Começamos também a perceber como o que vem do divino deve, inevitavelmente, retornar ao divino. Podemos perguntar agora, com proveito e com a possibilidade de uma resposta mais clara, como devemos mudar e o que devemos mudar para realizar isso em nossa natureza, nossa vida e em nossas relações com os outros. E não só por meio de uma realização estática e solitária nas profundezas do nosso ser, não é mais do que isso. Certamente há ainda um defeito em nossas premissas, pois até aqui temos nos esforçado para definir para nós mesmos o que o divino é em sua descida em direção à natureza limitada, enquanto, na realidade, o que somos é o divino que, no indivíduo, se eleva da natureza limitada para retornar à sua própria divindade. Então, isso é muito, muito interessante, isso aqui, né? Como que um esforço enorme que nós fizemos, né, para definir para nós mesmos o que é o divino, o que ele é quando ele desce em direção à natureza, etc. Né? Mas, na realidade, o que nós somos é o divino em nós, no indivíduo que se eleva, esse esforço, né, do indivíduo que se eleva, sai, né, como que para retirar-se dessa natureza limitada, para retornar à sua divindade. Essa diferença de movimento deve implicar uma diferença entre a vida dos deuses, que nunca conheceram a queda, e a vida do ser humano redimido, conquistador da divindade perdida, e carregando dentro dele a experiência e talvez as novas riquezas que juntou ao aceitar a descida extrema. De todo modo, não pode haver aí diferença nas características essenciais, mas apenas no molde e na coloração. Podemos já estar certos, com base nas conclusões a que chegamos, da natureza essencial da vida divina a qual aspiramos. Mas então, qual seria a existência de uma alma divina que não tivesse descido na ignorância, pela queda do espírito na matéria e pelo eclipse da alma na natureza material? O que seria essa alma divina? Qual seria a sua consciência, vivendo na verdade original das coisas, na unidade inalienável, no mundo de seu próprio ser infinito, com a própria existência divina, mas que pelo jogo da maia divina e pela distinção entre a consciência verdade abrangedora e a consciência verdade apreendedora, seria também capaz de fluir de sua diferença com Deus e de sua unidade com Ele,
de abarcar a diferença e, no entanto, a unidade com outras almas divinas, no jogo infinito do idêntico que se multiplica. Quer dizer, o que seria essa alma? Então, evidentemente, é uma alma que... Esse é seria o real ser gnóstico, quer dizer, o ser transformado, né? O ser supramentalizado. E aí faz essa diferença entre essa alma divina e a alma humana. Né? A nossa alma humana, que ainda sofre, né, da ignorância onde a gente vive, e das divisões do ego, da alma de desejo, ainda se confunde, essa é a alma humana. Enquanto que essa alma divina, que é a alma do ser já transformado, então ela não tem essa experiência, que a experiência dela é da unidade, da totalidade, e ela vive nessa unidade divina. Obviamente, a existência dessa alma divina seria sempre autocontida no jogo consciente de Satchitananda. Ela seria, em seu ser, uma autoexistência pura e infinita. Em seu devenir, ela seria um jogo livre da vida imortal, não invadida pela morte, pelo nascimento ou mudança do corpo, porque a ignorância não a obscureceria, e ela não seria envolvida nas trevas do nosso ser material. Sim, ela veria, essa alma, ela possuiria as características, ela seria identificada com as características da supramente, né? A totalidade, a imortalidade, a ananda, coisas que a nós agora nos parece tão longe, e de fato é longe, as coisas estão muito longe agora do ser humano como ele é, mas, como a gente falou antes, é o caminho inevitável, né, do ser humano, o caminho inevitável da evolução. Em sua energia, não, pela morte, né? Em sua energia, aqui continuando, ela seria uma consciência pura e ilimitada, estabelecida em uma tranquilidade eterna e luminosa, e tendo isso como fundamento, seria ao mesmo tempo capaz de brincar livremente com as formas do conhecimento e as formas do poder consciente, tranquila, não afetada pelos tropeços do erro mental e o desacerto de nossa vontade em luta, porque nunca se afastaria da verdade e unidade. Nunca se distanciaria da luz inerente à harmonia natural de sua existência divina. Ela seria, finalmente, um deleite puro e inalienável em sua auto-experiência eterna e seria, no tempo, uma livre variação de beatitude, não afetada por nossas deturpações, como antipatia, ódio, insatisfação e sofrimento, porque não seria dividida em seu ser, nem desconcertada pela vontade pessoal, errante, nem transviada pela estimulação ignorante do desejo. Ao mesmo tempo que o Sri fala, né, descreve essa alma divina, ele mostra também em nossa natureza humana
o que é que retarda a nossa evolução. Quer dizer, nossas deturpações, a antipatia, que são as dualidades, né? O ódio, a insatisfação, o sofrimento, porque nós somos divididos, né? A vontade pessoal sempre, como ele diz aqui, errante, né? Que não sabe bem o que quer realmente. E nem transviada pela estimulação ignorante do desejo. Quer dizer, tudo isso é ligado ao ego, né? Que a gente vai falar adiante. E assim, e a gente pode se perguntar, nesse contexto, por que quem tem que falar disso? Uma coisa que nos parece tão longe, né? Por que nós temos que estar aqui lendo sobre isso? Porque qual é o sentido, né, que teria para nós, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Qual seria o sentido de nós estamos aqui lendo uma coisa que é tão, nos parece, né, agora tão longe, tão impossível? Mas eu acredito que é o momento que nós vivemos onde tudo está se acelerando muito, né? Tudo se acelera de uma maneira assim, muito visível até. E, e porque a gente acredita que tudo que a gente pode pensar, né, com a mente, a gente pode conseguir. Né? Quer dizer, assim, acho que essa evolução que Cherubim nos convida, né, a viver, ela pode ser acelerada, eu imagino. E, então, saber que isso existe, que isso nos espera, pode talvez reduzir vidas. Né? Se a gente pensa em todas as vidas, né? Então, isso pode reduzir vidas. Assim, o conhecimento que esse livro, né, que é a vida divina, comporta, assim, vale uma vida. Né? Quer dizer, assim, ler a vida divina, assim, tá em contato com esse livro, é já, para mim, é já assim, uma abertura enorme. E por isso que eu falei antes, eu usei a palavra privilégio, em um certo momento, quando a gente começou a falar, porque para mim é realmente um privilégio enorme poder estar aqui agora, junto com vocês todos, e outras pessoas, né? E poder falar disso. Então, isso é novo na evolução, porque ninguém sabia disso antes, ou de uma outra maneira, né? Então, que a gente sabe disso agora, e pode falar, e pode... Mesmo se a gente não entende, quer dizer, eu mesmo, às vezes, fico perplexa, eu leio isso assim, e me digo, mas essa alma, né? O que é isso? Mas, ao mesmo tempo, é tão encorajador, tão poderoso o poder. Né? E que, de todas as maneiras, o que a gente entende com a cabeça, quer dizer, não é isso que vai nos conduzir lá. Isso, com certeza. Não é a mente, não é esse tipo de conhecimento que vai nos conduzir a esse plano. É outra coisa. Então, essa alma divina, a consciência dela, sua consciência, não seria excluída de parte alguma da verdade infinita, nem limitada por nenhuma posição ou estado que ela pudesse assumir em suas relações com outros, nem condenada a perder alguma coisa de seu autoconhecimento ao aceitar uma individualidade puramente fenomênica e o jogo de uma diferenciação prática. Então, isso aqui é muito importante, isso aqui. Então, assim, isso deixa claro que, nesse nível supramental de manifestação,
existe a individualidade. Não é que todo mundo vai ficar igual e misturado e não tem mais diferenciação. Não. Então, mesmo essa alma, quer dizer, se ela aceita tomar uma forma humana, digamos, da forma que seja, naquele momento, no mundo fenomênico, ela é consciente inteiramente, a todo tempo, da unidade. Ela sabe quem ela é. É aquilo que nós não temos, é aquilo que nós perdemos. É esse conhecimento de saber quem nós somos. Isso a gente perdeu. Mas essa alma, ela sabe, então ela pode tomar um corpo. Que forma vai ter esse corpo? A gente não sabe. É um corpo que já está falando já de uma outra evolução, de uma evolução já bastante mais além de onde nós estamos. Mas isso aqui é muito, muito bonito, muito importante. Então, sim, ela não seria limitada por nada disso. Mesmo se fosse perder alguma coisa, quando aceitasse uma individualidade puramente fenomênica e o jogo de uma diferenciação prática. Então, em sua autoexperiência, ela viveria eternamente na presença do Absoluto. Quer dizer, mesmo sendo uma manifestação do plano fenomênico, ela está inteiramente em contato, inteiramente una com o Absoluto. Para nós, o Absoluto é apenas uma concepção intelectual da existência indefinida. A gente fala disso, leu sobre isso, mas a maioria de nós não tem a experiência. O intelecto nos diz simplesmente que há um Brahman mais alto que o mais alto. E um incognoscível, que se conhece de um modo que não é esse de nosso conhecimento. Então, isso é interessante, não é esse conhecimento. Para conhecer esse incognoscível, é um outro conhecimento. Mas o intelecto não pode nos conduzir à sua presença. Então, a alma divina, que vive na verdade das coisas, ao contrário, teria sempre o sentido consciente de si mesma, como uma manifestação do Absoluto. Ela perceberia sua existência imutável como uma forma self desse transcendente. Então, essa forma self é uma expressão que em sânscrito é o svarupa, e é como que a forma verdadeira, a forma essencial desse transcendente, Satchitananda, e perceberia o jogo do ser consciente como uma manifestação disto nas formas de Satchitananda. Em cada um de seus estados, em todos os seus atos de conhecimento, ela perceberia o incognoscível, que toma consciência de si por meio de uma forma variável de autoconhecimento. Em cada um de seus estados, em todos os seus atos de poder, vontade ou força, perceberia a transcendência que possui a si mesma por uma forma de poder de ser e conhecimento conscientes. Em cada um de seus estados, ou em todos os seus atos de deleite, alegria ou amor, ela perceberia a transcendência que abarca a si mesma por uma forma de autofruição consciente. Então, isso aqui é bastante denso, né? Então, o incognoscível, né, que está tomar consciência de si por meio de uma forma variável de autoconhecimento. Eu penso que isso aqui seria muito relacionado com a manifestação, né, quer dizer, a multiplicidade da manifestação, os seus atos de poder, vontade ou força da alma, que perceberia essa transcendência, e que possui a si mesma por uma forma de poder de ser e conhecimento conscientes. Em cada um de seus estados, ou em todos os seus atos de deleite, alegria ou amor, ela perceberia a transcendência, que abarca a si mesma por uma forma de autofruição consciente. Essa presença do Absoluto não a acompanharia como uma experiência vislumbrada de modo casual,
ou no final, conseguida e conservada com dificuldade, ou com uma adição, aquisição ou culminação sobreposta a seu estado de ser normal. Então, isso, por exemplo, o que acontece com pessoas que têm experiência, né? Muitas pessoas podem ter essa experiência, mas é como que pode ser uma experiência vislumbrada de modo casual, ou conseguida com dificuldade, conservada com dificuldade, mas nessa situação da alma divina, não. Esse absoluto estaria presente para ela, em tudo que ela conhece, quer, faz e flui. Não seria ausente de seu ser temporal, nem de qualquer momento no tempo. Quer dizer, fosse ela manifestada, ou fosse ela num estado não manifestado, essa relação é a mesma. Não seria ausente de seu ser sem espaço, nem de qualquer determinação de sua existência expandida. Não seria ausente de sua pureza incondicionada, além de toda causa e circunstância, nem de qualquer relação de circunstância, condição e causalidade. Essa presença constante do absoluto seria a base de sua liberdade e seu deleite infinitos. Garantiria sua segurança no jogo e proveria a raiz, a seiva e a essência de seu ser divino. Então, ele diz aqui adiante, né? Continuando. Então, ela viveria simultaneamente nos dois termos de Satchidananda, que é o um e o múltiplo, né? Essa alma divina viveria simultaneamente nos dois termos da existência eterna de Satchidananda, o um e o múltiplo. Todo ser, na realidade, vive assim. Mas para a nossa autoconsciência dividida, há uma incompatibilidade. Um golfo entre os dois que nos obriga a fazer uma escolha. Então, ou vivemos no um, ou vivemos no múltiplo. Esse foi o tema que nós vimos já no capítulo precedente. Então, a unidade que rejeita, isso vem, digamos, em todas as grandes escolas místicas, né? Seja do Ocidente, do Oriente, e que é conhecido, né? Essa rejeição da vida, rejeição da matéria. Então, se vai ao um, né? Quer dizer, a unidade, e se rejeita a multiplicidade, que é a manifestação. Mas a alma divina não seria escravizada por esse divórcio e essa dualidade. Perceberia em si mesma, ao mesmo tempo, sua concentração infinita e sua expansão e sua divisão infinitas. Perceberia simultaneamente o um em sua consciência unitária, contendo a multiplicidade inumerável em si mesma, como um potencial não expressa, e, portanto, não existente para a nossa experiência mental desse estado. Então, essa nossa consciência mental não consegue perceber essa unidade. Quer dizer, a mente não consegue perceber essa unidade de tudo. É um conceito que a gente pode acreditar, a gente pode... mas a experiência de saber que é, de viver essa unidade, a mente não consegue. E o um em sua consciência expandida. Então, você tem os dois, que tem um em sua consciência unitária e um em sua consciência expandida, quando ele se manifesta. E contém a multiplicidade projetada e ativa. Então, é como o jogo de seu ser, de seu querer, de seu fluir conscientes. Então, a alma perceberia, seja um, seja também o múltiplo, e ela perceberia o múltiplo, a puxar sempre para baixo, para si, o um, quer dizer, a manifestação, né, esse apelo, que é a eterna fonte e realidade de sua existência, e o múltiplo, quer dizer, a manifestação que sempre quer se elevar, atraído para o um. Então, a alma consciente, a alma divina, perceberia isso. Então, essa atração para o um é a culminação eterna e a justificação venturosa de todo o seu jogo de diferença. Então, essa visão vasta das coisas é a base da consciência verdade.
A consciência da verdade é a consciência de Satchidananda, é a consciência da supramente. O fundamento da ampla verdade e justiça cantadas em hinos pelos visionários védicos. Essa unidade de todos esses termos de opostos é verdadeiro Advaita, a palavra suprema e abrangedora do conhecimento do incognoscível. Isso, a gente, a alma divina perceberá todas as variações de ser, de consciência, vontade e deleite, como o transbordamento, a extensão, a difusão dessa unidade autoconcentrada, que se desenvolve não na diferença de visão, mas em uma forma expandida da unidade infinita. Então, a gente sabe que é Satchidananda, né, que é existência, consciência e beatitude, que se manifesta, quer dizer, com a supramente, Satchidananda se manifesta, cria o mundo, digamos que a gente pode chamar fenômeno. Então, essa alma, ela vê essa unidade todo o tempo, ela não vê essa diferença, ela não vê essa... Não existe essa dualidade para ela. Então, ela vê toda essa forma expandida, infinita. Ela estará sempre concentrada na unidade, na essência de seu ser, e sempre manifestada em variedade, na extensão de seu ser. Então, ela é concentrada e ela é manifestada em extensão. Tudo o que nela toma forma será uma das potencialidades manifestadas do Um. A palavra ou o nome que vibra a partir do silêncio sem nome, a forma que realiza a essência sem forma, a vontade ou poder ativos que se originam da força tranquila, o raio da autocognição que emana do sol da autopercepção atemporal, a onda do vir a ser que se eleva para tomar a forma da existência autoconsciente, do ser eternamente autoconsciente, a alegria e o amor que jorram para sempre do deleite eterno e imutável. Então, essas coisas que ele diz aqui, né, a palavra, o nome, a forma, a vontade, são coisas que estão como que latentes, né? São coisas que, existentes, autoexistentes, dentro da unidade, né, de Satchitananda, ou do transcendente. Mas tudo nela pode tomar forma. E tudo nela pode ser isso. Tudo que nela toma forma será uma das potencialidades manifestadas do Um. Então, essas potencialidades são todas essas. Mas isso, assim, é já imaginar um pouco como seria essa sociedade, como seria esse corpo, que a morte não toca mais, que ele não tem mais, que é imortal, como seria, né, esse viver, como seria essa vida, como seria... É tudo isso que a gente tem que abrir, assim, abrir, porque não é nem a imaginação, eu acho que não dá nem para imaginar isso, mas é mais
esse plano de existência, de saber que esse plano existe e que tem algo em nós que pode ter acesso a esse plano. Né? Quando, no plano sutil, no plano do sonho, né? Algo em nós pode ter acesso a planos que a gente nem imagina que seria possível. Então, essa alma divina será o absoluto, bi-uno, em seu abrir-se. E cada relatividade nela será absoluta para si mesma, porque se perceberá como o absoluto manifestado, mas sem aquela ignorância que exclui outras relatividades como se fossem estranhas a seu ser ou menos completas do que ela. Então, se a gente imagina as relações entre os seres, né? Como seria a relação de uma alma divina com uma outra alma divina? Né? Então, se reconhece que ele não tem essa diferença como nós temos, né? Essa coisa do outro. Né? Quer dizer, a gente vê cada um como o outro, diferente de mim. Quer dizer, eu sou aqui, assim, o outro está lá. Como seria isso? Como vai ser isso um dia? Né? Então, essa alma, ela perceberá isso, mas não tem aquela ignorância que exclui as outras relatividades como se fossem estranhas a seu ser ou menos completas do que ela. Então, na extensão, a alma divina perceberá os 3 graus da existência instrumental. Não como somos mentalmente compelidos a considerá-los, não como graus, mas como fato triuno da auto-manifestação de Satchidananda. Ela poderá abarcar-los em uma e a mesma autorrealização abrangedora, pois uma vasta abrangência é o fundamento da supramente consciente da verdade. Então, ela pode conceber, perceber, sentir divinamente todas as coisas como self, como seu próprio self, como o único self de tudo, o único ser do self e devenir do self, mas não dividido em seus devires, que não tem outra existência senão sua própria autoconsciência. Ela poderá conceber, perceber, sentir todas as existências divinamente como formas de alma do Um, as quais têm cada uma seu próprio no Um, seu ser próprio no Um, seu próprio ponto de vista no Um, suas próprias relações com todas as outras existências que povoam a unidade infinita, mas todas dependentes do Um, formas conscientes dele em sua própria infinidade. É como se, para simplificar um pouco, né? Quer dizer, o self está em todo. Então, ela perceberá todas as coisas assim. Essa alma perceberá todas as coisas como o self. Quer dizer, o self está em tudo. Ela perceberá todas as existências como almas formas desse Um. Isso quer dizer, todos no self. Então, primeiro seria o self está em todos, o seguinte seria todos no self. Quer dizer, o self está em todos, todos estão no self. E o terceiro seria todas as existências, individualmente, são o self. Ele vai dizer, como as ondas no mar. Então, ela poderá conceber, perceber e sentir divinamente que todas essas existências, em sua individualidade, em seu ponto de vista separado, vivem como divino individual. Cada uma é habitada pelo Um e Supremo, e, portanto, não apenas uma forma ou emanação, não realmente uma parte ilusória de um todo real, uma mera onda espumante na superfície de um imóvel, pois estas, afinal, são imagens mentais inadequadas, mas um todo no todo,
uma verdade que repete a verdade infinita, uma vaga que é todo o mar, um relativo que prova ser o próprio absoluto, quando olhamos por trás das formas e o vemos em sua completude. Porque esses três são aspectos da existência única. Quer dizer, o self está em todos, todas as existências são almas, formas do um, quer dizer, todas são o self. Ou todas no self, e todos são o self. Quer dizer, o self em todos, todos no self, e todos são o self. No fundo, essa é a consciência global, digamos, inteira da alma divina. Porque esses três são aspectos da existência única. O primeiro baseia-se nesse autoconhecimento, que em nossa realização humana do divino, os Upanishads descrevem como o self em nós, que se torna todas as existências. O segundo se baseia naquilo que é descrito como a visão de todas as existências no self. O terceiro, naquilo que é descrito como a visão do self em todas as existências. O self que se torna todas as existências é a base de nossa unidade com o todo. O self que contém todas as existências é a base de nossa unidade na diferença. O self que habita em tudo é a base de nossa individualidade universal. Eu espero que isso fique claro. Se o defeito de nossa mentalidade, sua necessidade de concentração exclusiva, a compele a demorar-se em qualquer um desses aspectos, do autoconhecimento à exclusão dos outros, se uma realização imperfeita e exclusiva nos leva sempre a introduzir um elemento humano de erro na própria verdade, e de conflito e negação mútua na unidade toda abrangedora, ainda assim, para um ser divino supramental, pelo caráter essencial da supramente, que é a unidade abrangedora e totalidade infinita, esses aspectos devem apresentar-se como uma realização tripla, e de fato, triúnica. Se supomos que essa alma encontra seu equilíbrio, seu centro, na consciência do divino individual, vivendo e agindo na relação de diferença com os outros, mesmo assim, ela terá, na base de sua consciência, a completa unidade da qual tudo emerge. E terá no plano atrás dessa consciência a unidade expandida e a unidade modificada. E será capaz de retornar a uma ou outra e contemplar, a partir delas, sua individualidade. Então, a unidade expandida é essa unidade da multiplicidade. A modificada é aquela que é a multiplicidade, mas que, ao mesmo tempo, cria as individualidades. Uma coisa que, quando a gente lê isso, assim, que pode... É bom não esquecer, é que esses planos são esses planos, finalmente, mais elevados,
que dirigem, de certo modo, os nossos planos inferiores, aqui onde somos. Como a mente, a vida, o corpo, né? Quer dizer, é um reflexo, é como um espelho, né, da existência, consciência e beatitude. Então, nesse sentido, essa alma divina é como se fosse, de fato, a nossa própria alma. Quer dizer, como se a alma humana é como se fosse um reflexo, um espelho, aqui, né, que reflete essa alma divina. Porque a nossa alma também, quer dizer, ela é imortal, ela tem até essas qualidades, essas características também. Só que ela está aqui oprimida nesse mundo da matéria, nesse mundo do vital, nesse mundo inferior. Então, se a gente pensa nisso, é também uma maneira da gente se projetar nessa alma, né? Como que a nossa alma é um reflexo dessa alma. Isso, seguramente, né? Então, o que ele diz aqui, né? Ela terá, na base de sua consciência, a completa unidade da qual tudo emerge. E terá no plano atrás dessa consciência a unidade expandida, a unidade modificada, e será capaz de retornar a uma ou outra e contemplar, a partir delas, a sua própria individualidade. Então, nos Vedas, todas essas posições são atributos dos deuses. Em essência, os deuses são uma existência única, a qual os sábios dão diferentes nomes. Mas em sua ação, fundamentada na vasta verdade e justiça e no que procede delas, se diz de Agni ou de outros deuses que ele é todos os deuses. É um que se torna tudo. Disse também que ele contém todos os deuses em si mesmo, como o centro de uma roda contém todos os raios. E ele é o um que contém tudo. E, no entanto, enquanto Agni, ele é descrito como uma divindade separada, aquela que ajuda todas as outras, as excede em força e conhecimento, e, no entanto, é de posição inferior a elas no cosmos, e lhes serve de mensageiro, sacerdote e trabalhador. Criador do mundo e Pai, ele é, contudo, filho nascido de nossas obras. Ele é, por assim dizer, o Self, o divino original, e o Self, o divino manifestado e inerente, o um que habita em tudo. Então, é isso, né? Quer dizer assim, os deuses, né? Eles são muitos, mas, no final, são um. Todas as relações da alma divina com Deus, seu Self supremo, e com todos os outros seus selves, em outras formas, serão determinadas por esse autoconhecimento abrangente. Essas relações serão relações de ser, de consciência e conhecimento, de vontade e força, de amor e deleite. Infinitas em suas possibilidades de variação, elas não necessitam excluir possíveis relações de alma com alma, que sejam compatíveis com a preservação do sentido inalienável de unidade, desculpem, do sentido inalienável de unidade, apesar de todos os fenômenos de diferença. Assim, em suas relações de alegria, a alma divina terá o deleite de toda a sua experiência em si mesma e o deleite de toda a sua experiência de relações com outros, como uma comunhão com outros selves em outras formas, criadas para um jogo variado no universo. Ela terá também o deleite da experiência de seus outros selves, como se fossem suas. Que maravilha, né? Coisa bonita, coisa incrível.
e o que na realidade são. Quer dizer, as experiências do outro são as suas experiências, não há o outro e eu, né? A coisa é uma. E terá todas essas capacidades, porque terá a percepção de suas próprias experiências, de suas relações com outros e das experiências de outros, assim como das relações deles com ela, como sendo toda a alegria, toda a ananda do o Self Supremo, seu próprio Self, diferenciado, porque habita separadamente todas essas formas contidas em seu próprio ser, mas ainda assim, uno na diferença. Por essa unidade, a base de toda a sua experiência, por ser essa unidade a base de toda a sua experiência, a alma divina será livre da discórdia de nossa consciência dividida, dividida pela ignorância e por um egoísmo separador. Todos esses selves e suas relações jogarão conscientemente o jogo de todos os outros. Eles se separarão e fundirão uns nos outros, como as notas inumeráveis de uma harmonia eterna. E a mesma regra se aplicará às relações do seu ser, conhecimento, vontade, com o ser, o conhecimento e a vontade dos outros. Pois toda a sua experiência e deleite será um jogo de uma força de ser consciente que tem em si sua própria beatitude. E por obediência a essa verdade de unidade, a vontade não pode estar em conflito com o conhecimento, e nem o conhecimento e a vontade poderão estar em conflito com o deleite. Nesse plano, segundo Sri Aurobindo, né, nesses planos, não há essa distância entre, por exemplo, né, como ele diz aqui, a vontade, o deleite, o conhecimento. Então, tudo isso é um dentro do outro, é como se fosse uma coisa só, de certo modo. Quer dizer, essa classificação que a gente faz é para poder entender melhor. Né? Mas assim, é como se o conhecimento é o deleite, quer dizer, a vontade já é o deleite é a base de tudo. Então, assim, porque pela percepção da unidade, o que em nosso ser é dividido e é conflito, luta, discórdia, aí nesse plano será o encontro, o entrelaçamento, a interação mútua das diferentes notas de uma harmonia única e infinita. Em suas relações com o seu Self Supremo, com Deus, a alma divina terá esse sentido da unidade do divino, transcendente, universal, com o seu próprio ser. Ela fluirá dessa unidade de Deus consigo mesmo, em sua própria individualidade e com seus outros selves na universalidade. Suas relações de conhecimento serão o jogo da onisciência divina, pois Deus é conhecimento. E o que em nós é ignorância, lá será apenas a retenção do conhecimento no repouso da autopercepção consciente, de modo que certas formas dessa percepção possam ser projetadas como atividades de luz. É muito incrível, quer dizer, o que aqui é ignorância, lá é a retenção do conhecimento, quer dizer, o conhecimento em repouso. É o que a gente falou antes, quer dizer, o que é lá, aqui, como que fosse um reflexo, muitas vezes distorcido, né, disso que aqui é a sua origem pura. Então, essa retenção, esse repouso, né, do conhecimento aqui é a ignorância. Então, essa retenção, esse repouso na autopercepção consciente, então, certas formas dessa percepção poderão, então, se projetar como atividade de luz. Suas relações de vontade serão lá o jogo da onipotência divina, porque Deus é força, vontade e poder.
E o que em nós é fraqueza e incapacidade, lá será retenção da vontade em uma força tranquila e concentrada, para que certas formas da força consciente divina possam realizar-se quando projetadas em forma de poder. Suas relações de amor e deleite serão o jogo do êxtase divino, porque Deus é amor e deleite. E o que em nós fosse negação de amor e deleite, lá seria retenção da alegria no oceano imóvel da beatitude, de modo que certas formas de união e alegria divinas possam ser projetadas em um transbordamento de ondas de beatitude. Do mesmo modo, todo o devenir da alma será a formação do ser divino em resposta a essas atividades. E o que em nós é cessação, morte, aniquilamento, será apenas repouso, transição ou retenção da Maya e sua alegria criadora no ser eterno, Satchitananda. Ao mesmo tempo, essa unidade não excluirá as relações da alma divina com Deus, com seu Self Supremo, baseada na alegria da diferença que se separa da unidade para fluir essa unidade de outra maneira. Ela não anulará a possibilidade de nenhuma dessas formas especiais da alegria de Deus, que são o arrebatamento supremo do amante de Deus quando abraça o divino. Mas que condições serão essas, nas quais e pelas quais essa natureza da vida de alma divina se realizará? Toda experiência de relações procede mediante certas forças de ser, formulando-se por instrumentações, que chamamos propriedades, qualidades, atividades, faculdades. Assim, por exemplo, como a mente se projeta em formas variadas de poder mental, tais como julgamento, observação, memória, simpatia, próprias ao ser, seu ser mental, a consciência verdade ou supramente deve efetuar as relações de alma a alma, mediante forças, faculdades, modos de funcionar próprios ao ser supramental. De outra maneira, não haveria jogo de diferenciação. Mas o que são esses funcionamentos? Nós veremos quando considerarmos as condições psicológicas da vida divina. No presente, consideramos apenas os fundamentos metafísicos, sua natureza e seus princípios essenciais. É suficiente no momento observar que a ausência ou abolição do egoísmo separador e da divisão efetiva na consciência é a única condição essencial da vida divina. Então, vou repetir. É suficiente no momento observar que a ausência ou abolição do egoísmo separador e da divisão efetiva na consciência é a única condição essencial da vida divina. E por isso, a presença desse egoísmo e dessa divisão em nós é o que constitui nossa mortalidade e nossa queda do divino. Este é nosso pecado original. Ou melhor, para usar uma linguagem mais filosófica, é aquilo que nos desviou da verdade e da justiça do Espírito, de sua unidade, integralidade e harmonia. E essa era a condição necessária para esse grande mergulho na ignorância, que é a aventura da alma no mundo, e do qual nasceu nossa humanidade, que sofre e que aspira. Então, acho que ele dará mais, ele diz aqui, esses funcionamentos mais, como ele diz, psicológicos, menos metafísicos, talvez no próximo capítulo. E, então, acho que esses 3 capítulos são muito ligados. O que nós vemos antes, né, os estados da supramente,
E essa alma divina, eu creio que o próximo capítulo. Então, esses 3 capítulos vamos ler, e talvez já na próxima vez, eu vou tentar fazer uma espécie de sumário, pegando já os 2 capítulos, e começar esse próximo. Nós vamos ler no mês que vem, em dezembro. Olá, Ariamane, bom dia. Aqui é Clarice, do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo? Eu gostaria de fazer só uma partilha sobre esse texto. Olha, para mim foi um deleite perceber Sri Aurobindo utilizando os verbos no futuro, no tempo futuro, para falar da alma divina. A alma divina terá o deleite, a alma divina sentirá, perceberá. Essa utilização do verbo no futuro é engraçado, porque não me deu uma sensação de distanciamento, mas sim de inevitabilidade. O futuro é certo, é inevitável. Queria fazer, então, essa partilha, porque foi realmente assim, muito belo. Essa coisa dos verbos, Clarice, é meio complexa, porque eu tenho que olhar, assim, por exemplo, ele pode ser que, da construção que ele faça, ele pode até ser que ele diga isso no presente, mas que na tradução em português não seria, não daria para traduzir isso no presente. Então, a gente põe aqui ou no condicional ou no futuro. É meio complexo isso, mas é verdade que é uma coisa que aproxima, né? Quer dizer, é uma coisa que... Sim, sim, agradeço muito. O principal para mim foi essa inevitabilidade. A certeza. Isso é a coisa mais maravilhosa, com certeza. Bom dia. Eu não estou conseguindo achar o momento da minha pergunta, eu devia ter anotado, mas eu me recordo que foi bem no início, quando você falou, eu não sei se foi na primeira parte das cartas, onde há alguma coisa que diz que o ser psíquico força algum processo. E essa palavra força me chamou muita atenção, como se houvesse um comando, uma força, né, que vem dessa parte do nosso ser. Então, assim, eu espero depois, quando eu revisar a gravação, que eu consiga encontrar, se só por essa pista você não conseguir achar o pedaço a que eu estou me referindo. Porque é como se essa palavra força ficasse meio fora ou incompatível com aquilo que eu consigo imaginar que seja esse processo, né, onde não há uma imposição, vamos dizer assim, dessa força, né, de transformação em nós, mas algo que... Não sei, no momento, talvez, que ele diz, quando o psíquico, então, se impõe, ele aí consegue... se acho que é um impõe, momento que ele diz talvez seja isso. isso, um talvez seja isso. Mas aí não é o impor no sentido de uma imposição ditatorial, quer dizer, longe disso. Mas é como que do momento que, é como se ele dissesse, do momento que o psíquico vem para frente e começa a guiar as ações. Então, é nesse sentido. Não é uma imposição. Seria como se vai haver um momento
Ele diz Se o impõe no momento, quer dizer, o psíquico vem para frente do ser e guia as ações da pessoa. Ele começa a guiar as ações, ele não fica mais escondido, porque ele influencia, quer dizer, o psíquico por trás, aos poucos ele começa a influenciar as ações. Mas mesmo assim, ele é misturado, a gente não ouve, né? Então, Entendi. sempre, mas tem um momento na evolução, né, espiritual de cada um, onde o psíquico, então, como que ele toma as rédeas, digamos, da vida. Entendi. Dizer assim, Entendi. né? Então, ele, como que ele vem para frente, essa expressão que se Entendi. usa, para frente. E quando ele vem Ele para fica... frente, que ele, não é que é uma imposição, né? Quer dizer, ele vem para sim. aí, então, ele consegue conduzir a vida. Ele não está mais atrás, escondido, mas ele conduz as ações, conduz a sua vida. Sim. Se impõe no sentido de estar mais revelado, né? De se revelar, e aí assume a liderança. Mas não é só revelado, mas não é só revelado. Quer dizer, não só revelado, mas as ações, elas são, não, que às vezes você pode dizer que ele influencia, né, as ações, mas aí não é nem mais uma influência. As ações são como que dirigidas pelo ser psíquico. O ser psíquico é aquele que guia realmente as ações. Perfeito. Tá, isso, claro, obrigada. Tem que ser revelado. Sim, obrigada. Acabou? Bom dia, Eliamane, bom dia a todos. Eu só queria também, assim, destacar algo também que fiquei, assim, encantada com esse trecho aqui do penúltimo parágrafo do capítulo, penúltimo e trecho do penúltimo, trecho final, né? Em que ele fala, que eu achei uma coisa bem interessante, né? Ao mesmo tempo, essa unidade não excluirá as relações da alma divina com Deus, com seu self supremo, né? Imaginem todas as coisas, né? Baseadas na alegria da diferença que se separa da unidade para fluir esta unidade de outra maneira. Com essa questão de né, alegria da diferença que se separa da unidade para fluir essa unidade de outra maneira, né, ela não anulará a possibilidade de nenhuma dessas formas especiais da alegria de Deus, que são o arrebatamento supremo do amante de Deus quando abraça o divino. Então, eu achei isso muito interessante, né? Eu não tinha, assim, sentido, assim, né, com essa possibilidade, né, desse fluir da alegria, da diferença, né? E como se fosse com esse afastamento eu da acho que essa alegria da unidade para poder, diferença... né, poder fluir essa unidade de uma outra maneira. Assim. Porque essa diferença lhe dá a possibilidade de você como que abraçar o divino, né? Porque esse abraço divino parece ser um tal êxtase que não se pode privar disso, né? Então se cria diferença para possibilitar esse encontro, então, para possibilitar esse extremo deleite, né? Essa extrema alegria.
Então, essa faz parte do jogo, que são coisas inimagináveis para a gente, né? Sim. Mas é uma descrição muito bonita, né? Uma descrição, assim, muito, muito completa, assim, muito cheia, né? Isso vai ter muito no o Bhakta, né? Quer dizer, no yoga da Bhakti, na yoga da devoção. Isso a essência do yoga da devoção, é esse encontro, né? Esse abraço. Então, assim, isso está muito forte na Gita, e a gente vai ver isso na síntese daqui a pouco, né? Quando a síntese estiver circulando, tem esse capítulo dedicado ao Bhakta, né? Ao amor. Isso que ele fala assim, né? Como se você se separa dessa unidade do absoluto, né? Vamos dizer, e como se aparentemente você se fragmenta, mas ao mesmo tempo não é uma fragmentação, e aí você encontra nessa fragmentação uma outra unidade dele mesmo, né? Uma coisa assim, achei. Não, muito incrível. É isso. É um capítulo assim muito lindo, né? Muito profundo. E esse começo, né, dessa citação do Upanishad também, né, nos coloca assim toda o enigma, né? Muito lindo. E essa semana, por acaso, no texto on, né, da casa tem uma prece justamente que a mãe começa: esclarece-me, Senhor, permite que eu não me engane. E aí esse Isha, o Upanishad, né, ele fala, né, que aquele cujo self tornou-se todas as existências possui conhecimento, como poderia ser enganado? Né? De onde lhe viria a aflição? Ele vê em todo lugar a unidade? Então, acho que a mãe fala isso, né? Esse esforço em nós para a gente não se enganar, talvez, com a própria ignorância, né? Em nós, que acho que gera o tempo todo esse enganar-se, né? O que nos engana sempre, Rosana, é a separação, é esse sentido de separação, né? Mas é como se, quando eu estiver no mundo fenomênico, no mundo manifestado, nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a ter que tomar decisões, a ter que escolher, a ter que ver isso e aquilo, que não tem como. Mas você pode sempre ter como se pode dizer, desenvolver isso que se chama também a testemunha, né? Quer dizer, esse ser que observa, que vê e que sabe que a unidade está em tudo, mas que na manifestação, quer dizer, essa unidade em tudo é a partir de um certo plano. Quer dizer, na manifestação, no plano fenomênico, nós vivemos o plano das diferenças. E saber essas diferenças é também parte do conhecimento, quer dizer, do discernimento. É parte da nossa vida, é parte do yoga também, eu acho. Nessa manifestação, é o discernimento. Sabendo que tudo é criação divina, mas que também existem forças antidivinas que também fazem parte dessa manifestação. Esse é o jogo, né? Saber identificar e saber como se relacionar, como se posicionar. Esse é também o aprendizado na vida, né? Talvez esse esforço de não se enganar, de querer reconhecer essa unidade, e Deus em tudo, como você falou, sendo tudo, mas também talvez poderia, nesse esforço, você ter uma sensibilidade de perceber também
essas deformações dele, né? Como você diz. Aquilo que também ainda, né? Talvez as máscaras, né? É São como se muitas, né? é ele tentando, mas assim, algo dentro, é como se olhasse até talvez para a própria máscara, vendo ele, né? A máscara dele. Não sei se seria. Então, algo que sustenta, né? Essa força dessa unidade dentro, né? É muito, e todo esse capítulo é muito alimentador, né? É. Obrigada.